Então vamos fazer uma experiência aqui. Pegue essa esferográfica nas mãos e faça uma certa força aqui, né? Não precisa nem fazer, né? Mas, né, agora, sem tampa, viu, gente? Com a ponta mesmo, né? Para você sentir a diferença, né? Você literalmente sente a diferença aqui. Se você pensa sobre isso, né? A primeira pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte: bom, ação e reação, né? Você aplica com cada mão uma força sobre a caneta está parada, não é mesmo? Na horizontal, significa que as forças que eu estou aplicando dos dois lados são iguais, né? Porque se eu aplicar uma maior aqui, ela acelera para cá ou para cá, então as forças são iguais. Então, ação e reação, terceira lei de Newton, essa caneta aplica uma força igual e em sentido contrário na minha mão. Tá certo? Onde é que vocês acham que eu estou sentindo essa força mais intensamente? Na minha mão direita, que é essa aqui, ou na minha mão esquerda? Ora, mas por que eu sinto mais a minha mão esquerda? As forças não são iguais? A caneta não está aplicando a mesma força nos dois? Né? Tá? Essa ideia assim qualitativa, digamos, nos leva imediatamente à ideia de que esse sentimento que eu tenho da força não depende apenas da força, mas depende também da área de contato. Tá certo? Na verdade, as duas forças dos dois lados da caneta são iguais, tanto que a caneta está parada na horizontal, né? O resultante é zero, correto? Estacionária. Mas a pressão aqui na minha mão esquerda é muito maior, porque a ponta é muito menor do que o fundo da caneta, né? Que tem, sei lá, meio centímetro ali. Então, na verdade, aqui, essa mesma força está distribuída numa área muito maior, né? E os meus nervos aqui da mão mostram isso claramente. Tá certo? Eu sinto muito mais a pressão aqui. Então isso nos leva naturalmente ao conceito de pressão. Tá certo? Que é relevante nessa sensação aí qualitativa que a gente tem nessa coisa da caneta, né? Então a gente define a pressão exercida, por exemplo, por um sólido, eu vou usar a letra P, minúsculo, vai ser o quê? A força aplicada, por exemplo, pelo sólido na superfície, né? A caneta na minha mão, dividida pela área. Né? Essa é a coisa relevante, né? A força dividida pela área. Isso vai me dar a pressão. Tá? Ou seja, né, simbolicamente, vamos representar a força aplicada como uma força F e a área com uma letra A maiúsculo. Tá? Esse é o conceito de pressão. Então vamos elaborar um pouco em torno desse conceito aqui. Primeiro, como sempre, né, vamos, uma vez que a gente define uma grandeza, vamos imediatamente nos perguntar qual é a unidade, né, em que essa pressão é medida. Bom, basta olhar para a definição. A unidade no sistema internacional é a unidade nossa de força, que é o Newton, né, dividido pela unidade de área, que é o metro quadrado, né, Newton por metro quadrado, né? Se eu quiser ser mais assim detalhista, eu lembro que força é massa vezes aceleração, né? Então é quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes metro ao quadrado, que já estava aqui, né? Esse quilograma, metro por segundo ao quadrado é o Newton, tá? E posso cancelar um metro, posso pôr assim, quilograma vezes segundo ao quadrado vezes metro. Tá legal? É a mesma coisa, tá? Essa unidade recebe um nome especial, né? Assim como a gente chamou quilograma metro por segundo ao quadrado de Newton, né? Essa unidade Newton por metro ao quadrado nós chamamos de Pascal. Né? De novo, em homenagem a uma pessoa, em francês, chamado Blaise Pascal, que era físico, matemático, teólogo, tá? Mas esse então é a unidade que a gente chama de Pascal, né? Que é a unidade de pressão, né? Do sistema internacional. Tá? Bom, claro que existem outras unidades. Bom, por exemplo, você vai no posto, né? Você vai calibrar o pneu. Tá certo? Aí tem aquele aparelhinho do posto, tem uma escala lá, às vezes é digital, né? Tem alguns mais antigos que são analógicos, tem um ponteiro. Se você olhar, principalmente aquele de ponteiro, normalmente tem duas escalas. Uma escala lá, está escrito PSI, aí tem uns números, né? E aí você pergunta para ele, e aí, o cara fala, quantas libras? Né? Libras é o tal do PSI. Que história é essa de libra? O que é isso? Bom, é uma unidade inglesa, por algum motivo, né? Até hoje ainda é usada, né?
Libras, na verdade, é libra, que é uma unidade inglesa de força, dividida por polegada ao quadrado, né? Que é a polegada, a unidade de comprimento, né? Inglesa, ao quadrado. Então é simplesmente outra unidade. Tá? E PSI, porque em inglês é pounds per square inch, né? PSI. Tá? Então tem essas unidades, é só uma questão de mudar as unidades. Tá? E outra unidade que a gente é comum, até ainda há pouco eu usei aqui na minha tabelinha, lembra? Falei, uma atmosfera. Falei, bom, a massa específica dos gases depende muito da pressão, então eu preciso explicitar em que pressão eu medi aquela massa específica. Então, uma atmosfera, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas é a pressão mais ou menos ao nível do mar, do ar que está aqui acima de nós. Né? Nós estamos mergulhados na atmosfera, ainda bem. Né? Então, obviamente, é como se nós estivéssemos no fundo, né, de um mar de ar, o que significa que tem uma pressão aqui que a atmosfera exerce sobre nós. Tá? Então, uma atmosfera é da ordem de 760 milímetros de mercúrio, corresponde aproximadamente a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Pascal, então, é uma unidade de pressão muito pequenininha, viu, gente? Uma atmosfera é 100 mil Pascal. 10 a quinta, 100 mil, né? 10 a terceira é 1000, 10 a quarta é 10 mil, 10 a quinta é 100 mil Pascal. Tá? Então, como vocês viram, o Newton já é uma unidade de força, assim, né, para o cotidiano não muito grande. Um quilograma tem um peso da ordem de 10 newtons, correto? E o metro quadrado é uma unidade de área muito grande. Então, significa que o Pascal é uma unidade de pressão relativamente pequena. Tá? Então, vou especificar o cilindro. A área transversal vai ser A altura vai ser H, né? E é composto de um material de massa específica, é um cálculo literal, né? Sobre uma mesa, por exemplo. Então o que eu estou pensando aqui? Estou pensando numa mesa, vamos representar aqui a mesa, né? E sobre a mesa eu coloco um cilindro, pelo menos assim, né? Esse cilindro tem uma área superficial A, tem uma altura que eu vou chamar de H, e o material do qual ele é composto pode ser um sólido, né? É μ, tem massa específica μ. Bom, é claro que se eu fizer agora um desenho omitindo o cilindro, né, só da mesa, porque eu quero realmente ver qual é a pressão aplicada pelo cilindro sobre a mesa. Então aqui está a marca, digamos, do fundo do cilindro, que está apoiado na mesa, né? E o cilindro exerce uma força, que eu vou chamar de F, né, sobre a mesa, e essa força é o quê? É o seu próprio peso, correto? É o peso do cilindro. Né? Vou imaginar aqui que nós estamos, claro, num campo gravitacional, então essa força é o próprio peso do cilindro, tá certo? E a área de contato entre o cilindro e a mesa é a área transversal do cilindro que eu chamei de A. Aquele círculo de área A. Um cilindro circular, digamos. Tá? Muito bem. Então eu percebo que essa força nada mais é do que o peso do cilindro, logo é a massa do cilindro vezes a aceleração da gravidade. Correto? Essa é a força que o cilindro aplica sobre a mesa. Bom, mas eu posso escrever a massa do cilindro, lembra da nossa definição de densidade aqui, ó? Está aqui, né? Nossa definição de densidade. Eu posso escrever a massa como sendo a massa específica vezes o volume. Tá certo? Então eu vou substituir minha massa aqui pela massa específica vezes o volume do cilindro vezes G. Tá? Mais um passo na minha conta, né? Porque, veja, também, quando eu tenho um exercício que é um exercício literal, né? Eu devo dar a resposta do exercício em termos dos dados que foram dados. Né? Por exemplo, eu olho aqui, cadê a massa do cilindro? Não está aqui. Cadê o volume do cilindro? Não está explicitamente no enunciado, correto? Né? Então, falta eu exprimir o volume em termos daquilo que foi dado do cilindro, daquilo que eu conheço. Né? Como é que, em função dos dados, eu escrevo o volume do cilindro? O que vocês acham? Como é que é o volume de um cilindro que tem uma área transversal A e uma altura H? Área vezes altura, simplesmente. Né?
volume de um cilindro é a área da sua base vezes a sua altura, tá? Geometria. Então eu posso escrever isso aqui como sendo a massa específica vezes a área do cilindro vezes a sua altura vezes a aceleração da gravidade. Tá legal? Tá? Na verdade, se vocês olharem aqui, esse produto desses três fatores nada mais é do que a massa do cilindro. A sua massa por unidade de volume, que é a massa específica, vezes o seu volume, me dá a sua massa, vezes a aceleração da gravidade, me dá a força que ele exerce sobre a mesa, que é o seu peso. Tudo bem? Tá? Muito bem, mas ele pediu a pressão. Ora, a pressão, eu olho aqui, é a força que o cilindro exerce sobre a mesa dividida pela área de contato entre os dois. Tá certo? Então vai ser essa força que eu calculei ali, dividido pela área. Né? Então veja que vai ser μ vezes A vezes H vezes G, dividido por A. Corta, corta. Correto? E aqui eu chego ao resultado, eu vou ressaltar aqui, que a pressão exercida pelo cilindro, olha que interessante, a área desapareceu. É simplesmente μ vezes a altura do cilindro vezes a aceleração da gravidade. Olha que legal. Né? Aqui eu vejo alguma coisa que talvez, num primeiro momento, seja surpreendente. Se eu pegar, por exemplo, um cilindro com uma área bem menor, vou chamar de Azinho, mas da mesma altura H, ele vai exercer exatamente a mesma pressão, claro, e também do mesmo material, né? Ele vai exercer exatamente a mesma pressão que esse meu outro cilindro de uma área bem maior. De fato, aqui, né, a massa do cilindro e o seu peso, que é proporcional à massa, é menor. Mas a área é menor também na mesma proporção. Então a pressão é a mesma. Tá? A força exercida por esse cilindro é menor que aquela. Mas a área também é menor, de tal que a razão entre os dois acaba sendo a mesma e a pressão é a mesma. Tudo bem? Tá? Então, eu vou chamar aqui atenção para um fato curioso, que isso independe da área. A área sumiu na minha conta. Então, na verdade, o sujeito que bolou essa questão podia ter omitido a área no enunciado. E mesmo assim eu posso dar a resposta. Tá? Não depende da área. Então nós estamos falando de um cilindro sólido, tal, mas é claro que eu posso pensar também, os líquidos também têm peso e tal, então eles vão exercer uma pressão, como nós sabemos, né? Aquela experiência da latinha com furos que eu falei inicialmente. Né? O líquido exerce uma pressão sobre o recipiente. Só que nos líquidos a situação é um pouco diferente do que acontece com o sólido, justamente porque eles, como vocês sabem, eles assumem a forma do recipiente. Né? Se eu coloco um líquido num copo, ele tem a forma de um copo. Se eu colocar numa jarra redonda, ele assume a forma da jarra. É diferente no sólido. No cilindro, a não ser que eu faça algo meio radical, de sólido ele vai continuar um cilindro sólido com aquele mesmo formato. Coloco aqui, coloco ali, ele não muda. Não é? Não acontece isso com líquido.